século XVIII. Posto isto, trago à tona o feminismo, que apesar de tão discutido, ainda mostra-se uma barreira ao desenvolvimento nacional e mundial. Este movimento de devida importância tem raízes no período do Brasil colônia, visto que já nessa era, mulheres aspiravam pelo direito à vida, à educação, ao meio político e ao livre acesso ao mercado de trabalho, visando tornar-se independentes de suas amarras sociais para com o homem. Em contrapartida, infelizmente, em pleno século XXI, o sexo feminino ainda luta pela equiparação salarial, contra o assédio sexual, contra a violência doméstica, o feminicídio, machismo, sexismo e o papel pouco representativo na política. Até quando? Ademais, pode-se perceber a lacuna feminina na política brasileira, corroborando o porquê da luta pelos seus direitos. Nosso país tem como obrigatoriedade preencher pelo menos 30% das vagas eleitorais com mulheres. No entanto, o percentual que na prática consegue se eleger é constantemente inferior a isso. No Congresso, de 513 cadeiras, a bancada feminina possui apenas 77 delas. Já no Senado, são 12 senadoras para 81 vagas. Analisando os dados, comprova-se que no Senado predominam homens ricos e brancos, com formação superior e longa carreira política. Logo, conclui-se que esta não mostra a realidade contemporânea, pois, de acordo com o IBGE, a sociedade brasileira é 54% negra, 51% feminina e apenas 16% possui ensino superior completo. Após a análise destes dados, torna-se nítida a resistência da mulher, não apenas neste meio, mas em outras esferas sociais, tal como a família, não partindo apenas dos homens, mas sim do gênero feminino, que com uma herança sexista e um vício estrutural machista, representando maioridade eleitoral, não vota em quem expressa seus direitos. Em vista disso, percebe-se que apesar da luta ter seu começo há muitos séculos, advindo de um sentimento feminino genuíno de emancipação, ainda se faz necessário uma mulher estar presente aqui nesta tribuna, debatendo sobre seus direitos como cidadã perante a sociedade. Em virtude das informações citadas, expresso que o feminismo surge para lutar pela equidade, ou seja, nós queremos ser tratadas e representadas com o mesmo respeito e dignidade, tanto dos homens como da sociedade em geral, de forma que nossas peculiaridades não sejam postas de lado, mas sim consideradas. Não obstante, questiono, por que o movimento visa a equidade, não a igualdade? A última premissa traz a equivalência sobre questões idênticas. Já a equidade, o julgamento imparcial e justo, adaptando o caso considerando as especificidades, desta forma trazendo de justiça, mas ao mesmo tempo salientando que ele não é sinônimo de justiça, pois é sim fundado nos próprios princípios jurídicos, considerando seus direitos e características. Assim, quando a lei mostrar-se injusta, a equidade surge para corrigir seu rigor. Desta forma, cita-se que, abre aspas, a equitas sequitur legem, fecha aspas. Em latim para, a equidade acompanha a lei, e jamais deverá ser contra ela. Obviamente, homens e mulheres são diferentes, isso é fato. Seria impossível querer enquadrar tantas distinções em uma só sociedade. E é por isso que a equidade vem para valorizar o que cada um tem de especial, levando isso em consideração e visando sempre a justiça. Porque no final, não podemos colocar um só direito que vale para todos, pois dentro do todos há muitas diferenças. E não queremos que estas sejam apagadas, mas sim celebradas e valorizadas. Outro sim, uma das vertentes do movimento que traz à tona o ápice da célebre equidade é o feminismo interseccional. Este novo ramo do feminismo combate discriminação e opressão de gênero, levando em consideração necessariamente a raça e classe social, surgindo como uma crítica ao feminismo branco. Leva-se em conta essas considerações, pois as opressões se interrelacionam com preconceitos, desigualdades econômicas e racismo, potencializando a disparidade. Um exemplo elucidativo
objetivo desta vertente é o da feminista branca, de classe média, que reivindica igualdade salarial e de posição em seu trabalho. Porém, perpetua a desigualdade da mulher, negra, periférica ou pobre, majoritariamente, que trabalha em sua casa. Basicamente, é trabalhado o conceito da não existência de uma mulher universal, mas grupos de mulheres com questões específicas. Abre aspas. A vertente posiciona o termo interseccionalidade, que chama atenção para as várias opressões, como elas intersectam e produzem uma situação de violação específica. Fecha aspas. Cita Viviana Santiago, gerente de gênero e incidência política da Plan International Brasil. Sendo assim, comprovo que é utópico pensarmos que nós, mulheres, sozinhas conseguiremos atingir a plena equidade, pois não estamos alheias ao resto do mundo. O movimento feminista tende a focar muito em um só gênero, quando na verdade serão necessários ambos para atingir os nossos objetivos. Porque ao final do dia, somos todos seres humanos, independente de qualquer coisa. Assim como mulheres podem ser machistas, homens podem ser feministas. Logo, dependemos das mulheres contemporâneas para criarem nossos homens do futuro, para que estes possam lutar e apoiar o feminismo, a equidade e a raça humana, pois, abre aspas, o grau de emancipação da mulher é o termo através do qual se mede a emancipação de toda a sociedade, fecha aspas. Cita Charles Fourier, classificado como socialista utópico, revolucionário francês, nascido em 1772, falecido em 1837, foi precursor da defesa dos direitos reprodutivos e clamava pelo acesso à classe trabalhadora aos métodos contraceptivos e pela autodeterminação reprodutiva. Ademais, mulheres machistas, até nos seus mais simples atos, tendem a repassarem para seus filhos seus valores. Dessa maneira, propagam pensamentos antiéticos. A moral feminista tem de ser ensinada desde a mais tenra idade, pois é em nossa infância que se ensina os princípios e o amor ao próximo para todas as etapas da vida. Um exemplo que se encontra na ponta de nossos narizes, mas que nem sabemos, é o da Câmara de Vereadores Mirins de Blumenau, que ao elegerem uma de suas duas mesas a sua mesa diretora, entre duas chapas, o presidente de uma delas, assim como seus demais integrantes, cederam seus votos para a chapa composta apenas por meninos, trazendo os valores de empoderamento feminino à mesa. Isso não foi uma amostra de fraqueza por parte do grupo, mas foi o apoio a uma causa maior. E é em função dessas pequenas atitudes que aos poucos a humanidade mudará. É fato que ao longo do tempo, muitos foram os homens que contribuíram para o surgimento do feminismo. Estes clamavam pela justiça social e proporcionaram o que hoje forma uma sororidade de mulheres independentes e fortes. Eles mostraram que os ideais de justiça e de um mundo melhor não estão presos ao sexo e muito menos ao essencialismo biológico. Por conseguinte, continuo questionando: até quando a mulher terá que se submeter ao homem? Até quando nossas atitudes serão consideradas loucuras por parte de homens loucos? Até quando a culpa do estupro será da vítima? Esses pensamentos medievais só serão erradicados quando nossos homens e até mulheres mudarem seus pensamentos. Pois a percepção de respeito, se apenas compartilhada pelas mulheres, não fará tanta diferença quanto se todos, enquanto sociedade, sensibilizarmos pelo subjugado papel feminino através dos tempos. Finalizo com as palavras de Martin Luther King. Temos de aprender a viver todos como irmãos, ou morreremos todos como loucos. Tenho dito. Invito o acadêmico Thomas Odd Corrêa para tecer sua crítica. Senhor presidente, uma boa tarde. É uma honra participar da primeira sessão de oratória do ano em curso para criticar a acadêmica Laura Teixeira Sumensário. Confesso, é de meu dever aferir que o texto foi me entregue na data estipulada
de acordo com as normas acadêmicas. Confesso que o tema foi muito bem escolhido pela autoradora, pois também considero ser a mulher a base da sociedade. Pode-se assim utilizar como exemplo o ditado popular: por trás de um grande homem há uma grande mulher. O homem vai para o exército, carrega sacos de cimento, constrói moradias e mesmo assim tem que se aposentar mais tarde que a mulher. Mas, contudo, é devidamente apoiado e servido por uma mulher, seja esposa, mãe, irmãs ou amigos. Posto isso, acredito que a dita equidade entre gêneros tem que levar em consideração a superioridade física e a capacidade dos homens em trabalhos braçais. Desta forma, assim podemos voltar a Darwin, quando publicou o seu livro A Origem do Homem e a Seleção Sexual, onde afirmava a superioridade masculina como um fato da natureza que justificava ao homem do seu tempo não apoiar o direito das mulheres ao voto e não ter mandado seus filhos para a escola. De igual maneira, a própria Simone de Beauvoir, célebre filósofa francesa considerada mãe do feminismo, citou no livro O Segundo Sexo, sobre direito ao voto, abre aspas, só ganharam o que os homens concordaram em lhes conceder. Elas nada tomaram, elas receberam. Fecha aspas. Ao contrário dos homens, cujo direito ao voto exigiu vários anos de batalhas sangrentas, somente foi concedido às mulheres por um homem. Logo, como vamos ter os mesmos direitos se somos diferentes? Quem acreditou no que eu disse? Todos esses argumentos que utilizei para demonstrar uma visão machista e infundamentada podem ser facilmente refutados de maneira magistral pelo orador em questão. Ressalto ainda que os argumentos antes citados não são os que acredito, mas sim serviram para a demonstração de uma visão de um homem machista sobre o movimento feminista. O termo equidade foi usado de maneira exemplar, demonstrando que não estamos buscando somente por direitos femininos, mas sim por justiça social. Não estamos falando de sexo, estamos falando de raça humana. Declaro também que ao elaborar a crítica tive tamanha dificuldade em abordar o tema. Por quê? Sou homem. Saí de casa com medo de perder meu celular, não de encontrar o estuprador. Vale destacar que para pesquisar os argumentos machistas que utilizei anteriormente, não bastou apenas abrir o Google e pesquisar por frases machistas. Quem diz isso não se considera machista, porém acha que faz parte da cultura, assim como essas ideias que estão presentes no nosso dia a dia, dentro da sociedade, como se fosse algo normal e certo. Felizmente, constata-se que estamos caminhando para uma mudança. Conforme a citação da autora, o acontecimento da Câmara de Blumenau é um exemplo de solidariedade e respeito ao próximo. Apesar disso, a Câmara de Vereadores nunca teve um integrante que participou do programa Vereador Mirim. E hoje, das 15 cadeiras presentes no plenário, todas estão sendo ocupadas por homens. Acredito que a próxima eleição será em outubro. Sendo assim, penso que a acadêmica abordou perfeitamente um assunto, apesar de tão discutido, necessário, de maneira criativa, profunda e com uso excepcional de linguagem pública. Pelo qual eu vou a congratular. Em sua performance, observei postura excepcional, ênfase magistral, ritmo espetacular, silabação incrível, nível de decoração admirável. Sem mais nada a declarar, devolvo a palavra. A crítica está em discussão. A crítica está encerrada. Prosseguindo, solicito a presença da excelentíssima diretora dessa academia, professora Rita Soraya Ribeiro Giro, para suas considerações finais. Show, hein? Muito bom. Queridíssimo presidente, acadêmico Diogo Ranza,
Em seu nome, gostaria de cumprimentar toda a mesa diretora pela excelência do protocolo e a abertura do nosso ano acadêmico. Que sessão! Todas as introduções muito cultas no protocolo do presidente e, por uma grande coincidência, citando 2 filmes, outra surpresa, em que eu usava muito quando estava em sala de aula. Inclusive, o seu irmão foi meu aluno, até perguntei, foi ele que disse? Duvido, não lembrava mais, talvez tenha sido, não sei. A Sociedade dos Poetas Mortos, que é um filme que ele citou e que eu passava todos os anos, porque eu gosto muito, porque fala disso, de vocês serem insígnios, fala do que a ex-acadêmica Gabriela disse, fala do que o João Vinícius falou na primeira sessão, a busca do sol da meia-noite. E esse espaço que o colégio proporciona a vocês tem essa característica. Aqui vocês podem orar, falar o que vocês sentem, cantar, dançar, como bem eles disseram. Diogo, parabéns pela estreia, então. Da mesma forma, eu gostaria agora de pedir licença à mesa diretora, quebrar um pouco o protocolo e dizer para esses nossos maravilhosos oradores e críticos de hoje, que abriram de forma tão brilhante este ano, levantem-se para que sejam aplaudidos mais uma vez. Já que não podemos aplaudir os críticos, agora eles recebem os aplausos. Parabéns. Agradeço em nome de todos eles aos aplausos, merecidíssimos. A introdução ao hino nacional, tão bem feita pela vice-presidente, um dos mais belos poemas sobre a pátria de Vinícius de Moraes, escrito quando ele estava exilado. O espaço de 5 minutos, acho que a Gabriela falou muito bem, já peguei o discurso dela para o nosso arquivo. E aos talentos que nos encantaram no espaço Tom Jobim, assim como na primeira sessão, Maria Carolina, Giovana, Nathalie, por favor, vocês têm a obrigação de cantar em todas as sessões, já falei. Né? Gostaria de agradecer, hoje é muito importante isso, eu vou agradecer a equipe técnica de início, porque sem eles nós não faríamos a sessão. Levantem-se, por favor. E os alunos do 3º ano que nos ajudaram e agora os do 2º ano. Não vou citar os nomes porque não anotei. Muito obrigada e o nosso aplauso. Muito bem, e agora vamos falar dos nossos oradores. Então, abrindo de forma brilhante a tarde de hoje, a acadêmica Marcela e o acadêmico Luca. E assim que eles sentaram aqui, a Marcela, eu não vou ser a primeira, né? E o Luca, eu também não ponho ela de primeira. Eles nunca sabem a ordem dos discursos, né? É só o presidente e é altamente confidencial. Então, eu acredito que não tenha vazado dessa vez. Ser o primeiro, ser o segundo, é muito importante não saber a ordem, porque aí vocês prestam atenção nos outros discursos e tiram o excesso de nervosismo que muitos podem ter. E a partir do momento que são chamados, quem vai se esconder embaixo da cadeira? Não vai, né? Então, hoje vocês provaram a excelência de vocês, né? Marcela e Luca, parabéns pela abertura da sessão. É muito difícil ser o primeiro orador da turma, vocês foram escolhidos para isso, por isso já estão de parabéns. Texto da Marcela, Médicos Sem Fronteiras. Bem como disse, quem não se emociona em ver uma propaganda do Médicos Sem Fronteiras, né? Então, acho que ela escolheu muito bem o texto e nós passamos aqui por textos de interesse nacional e internacionais, né? O Hong Kong, depois um texto bem confessional e, por fim, finalizando a tarde, um texto bem polêmico e muito importante. Foi uma tarde muito profícua, vocês todos estão de parabéns. Assim como eu disse na primeira sessão, e vou fazer uma brincadeira, quando saírem os nossos visitantes podem pagar, não interessa, porque vocês tiveram uma tarde de cultura,
uma tarde de excelência em que vocês podem orgulhar-se dos seus filhos, tanto nos saberes, como eu disse, quanto nas virtudes, né? Além dos talentos artísticos. Marcela, uma ótima dissertação, teve um repertório sociocultural, explicou muito bem o Médicos Sem Fronteiras, em todos os detalhes. É um projeto belíssimo de fato, é um texto de cidadania que ela nos trouxe e principalmente de virtudes, o que é muito importante. Fez uma introdução objetiva, precisa, que eu vou repetir, que o mundo precisa de atitudes, pois opinião alguma, acho que era mata a fome ou cura alguém. Então, precisamos de atitudes. Essa foi uma atitude, trazer a vocês, inclusive os valores e o apelo final, para que possam também colaborar nessas causas. Nós temos vários projetos no Colégio de Virtudes e essas sementes que são plantadas neles continuam futuramente. Eles não vão esquecer disso. Parabéns pela escolha do tempo. Oratória, postura excelente, adequação de voz ótima, ênfase muito boa, foi fluente, porque quando o discurso é longo, a fluência às vezes fica comprometida, que não aconteceu. E olhou plateia e olhou mesa, foi uma ótima oratória. Parabéns. Ao Luca, da mesma forma. Luca, você tem bastante presença na tribuna, tem domínio, gesticulou, apresentou-se muito bem em toda a parte oral, dominou-se, tá? E fez uma ótima crítica. Não tinha muito o que rebater, inclusive acrescentou aí algumas coisas que o crítico ele tem que falar do que está bom no texto e contra-argumentar se necessário, né? Não é possível contra-argumentar um texto assim que é uma verdade absoluta, praticamente. Então, você fez muito bem a sua crítica. Também a citação de Mandela ao final, muito boa, muito bem escolhida. Parabéns pela estreia. Na sequência, nós tivemos o Martin Lang, que falou sobre futebol. E como é bom falar de futebol, e eu entendo de futebol. Só não vou dizer do time que eu sou, porque depois daí vocês vão dizer que eu não entendo. Martin, onde é que você está? Aqui. O Martin nos trouxe assim, um tema que diz respeito, né, a toda a paixão nacional e sobre um olhar diferente sobre o que está acontecendo, uma retrospectiva sobre o encantamento do brasileiro com o futebol, ou melhor, o desencantamento, né? Eu achei bem importante você falar isso dos jogadores, né, do que se faz hoje, né? Temos que falar aqui várias coisas, depois eu vou complementar, mas depois da Maria Eduarda, da crítica excelente que ela fez, né? E principalmente, eu achei muito importante, é um tema de cidadania, porque refere-se à educação de jovens, de crianças, que são muitas vezes enganados por empresários, né? E está tudo errado, tanto que um dia iria acontecer. O mesmo sistema não funciona mais. O Brasil não é mais a pátria de chuteiras, como disse Nelson Rodrigues. Esse romantismo já passou, perdeu para o treinamento, as coisas científicas e a seriedade. Então, essa época romântica do futebol já passou. Bem escolhido o seu texto, é um tema recorrente, mas diz respeito a todos os brasileiros. Parabéns, parte oral excelente, acho que a Maria Eduarda julgou muito bem a sua parte oral, ótima ênfase de adequação de voz, manteve um ritmo bom também, ótimo porque era mais longo o seu texto, olhou a mesa e manteve o olhar na plateia. Parabéns. Pode escolher, senão não. Maria Eduarda, não vou falar aqui porque senão a Laura vai dizer alguma coisa para mim. A Maria Eduarda fez uma excelente crítica. Eu brinquei com ela, né, de um assunto em que muitas vezes as pessoas não têm interesse, não por serem mulheres ou por serem homens, não têm o mínimo interesse. Mas ela pesquisou, não sei se ela também tem paixão, depois não deu muito tempo para nós perguntarmos, mas ela fez uma crítica muito boa, né? A fundamentação dela foi perfeita em relação à tese que ele apresentou, foi criteriosa, foi precisa e ainda acrescentou,
muitas coisas importantes ao que ele disse. E concorda também, sem educação, depois ela cita muita coisa, como ele também citou a Alemanha, sem pelo menos o ensino médio, os nossos jogadores dificilmente brilharão lá fora. Por um certo tempo pode ser, até vou me recusar a dizer o nome do principal que está lá, que só se enrola, né, com festas, com música e etc., colocando a carreira em risco. Isso é falta de base e falta de cultura. Ou seja, a falta de cultura chegou ao esporte. Porque não é possível que alguém que não levante peso, que você, né, um halterofilista, alguém que tenha que tomar uma decisão rápida no campo, seja no voleibol, no basquete, no futebol, vai faltar cultura, vai faltar autocontrole na hora. É por isso que o Brasil está lá embaixo no futebol. E ficará por muito tempo se não mudar essa infraestrutura. Vocês podem assistir mesas redondas, quadradas, triangulares de toda a imprensa nacional. Nunca ouvi nenhum jornalista dizer que esses garotos que estão nos times de base têm que estudar. Nunca ouvi no Brasil dizer que alguém tenha terminado o ensino médio, ou que estejam estudando inglês ou espanhol, para não serem enganados pelos empresários. Só uma parte do que está acontecendo com o futebol do Brasil. Eu anotei aqui para citar, e não sei se ainda existe, depois vocês podem procurar na internet, falar da Alemanha em vários setores é muito fácil, né? E nós preparamos muitas vezes os alunos aqui, antigamente preparávamos, que teriam acesso à escola Porto Seguro em São Paulo, que é uma escola de difícil acesso, o exame deles de suficiência para frequentar, várias vezes. E eles têm um projeto com o Bayern de Munique, tem um projeto na escola Porto Seguro. Então eles pensam os garotos nas periferias, dão bolsas de estudo, ensinam a falar alemão, né? E dali eles pensam vários talentos para os times da Alemanha. A Alemanha é muito séria. É para longo prazo, nunca é imediatista igual ao Brasil. Parabéns aos dois acadêmicos. Parte oral, excelente oradora, em todos os itens. Tem presença, segurança e marcante na tribuna. Parabéns. Na sequência nós tivemos o Lucas e a Lívia. Lucas, parabéns pela tua performance na tribuna. Parabéns mesmo. Assunto interessantíssimo, Hong Kong. Tá? Todos estão acompanhando. Vamos colocar o que ele fez de importante. O que tem de importante no texto dele? Principalmente sobre independência e liberdade. Ele fez todo um relato do que acontece em Hong Kong e a tese é de que liberdade, né, e independência são importantíssimos. Parabéns pelo texto e na parte oral você me surpreendeu muito. Foi muitíssimo bem. Depois lá eu tenho que te dar um abraço mais apertado ainda. Parabéns, tá, Lucas? Lívia, que crítica excelente fez essa acadêmica. Extremamente bem desenvolvida a crítica dela, com uma criteriosa análise sobre a fundamentação. É uma crítica muito culta, linguagem de alto nível, completou a tese do autor de maneira rica e teve um ótimo desfecho. Parabéns pelo nível cultural da sua crítica. Na parte oral também, você foi muito bem. E seja bem-vinda, né, aqui na Academia de Oratória, porque ela não é da nossa cidade. Então, como eu não a conhecia, estou dando as boas-vindas. João Vitor e Gabriela. Cadê o João Vitor? Que texto mais corajoso esse menino escolheu para falar. Só que hoje é a primeira sessão e ninguém rebateu nada, você viu? Você estava aí para réplica e tréplica, né? Primeira sessão ninguém faz, sabe, presidente? Ninguém tem coragem de fazer uma réplica. Eu acho que o João Vitor foi extremamente corajoso por escolher um assunto extremamente polêmico. Ele desconstruiu, na opinião dele, o que é uma célula da sociedade, que é a família. O Freio Dorico, lá em cima, deve estar dando umas voltinhas.
Hoje os padres não frequentam mais aqui, às vezes eles estavam aí. Nós temos liberdade aqui, temos que conversar, sim, né? Temos que debater. E o tema dele, que é a monogamia, ele, dentro do ponto de vista dele, ele trouxe fundamentação praticamente que não se poderia rebater, né? Tão bem que ele fundamentou esse texto dele, mostrou opinião, ponto de vista firme sobre o que ele acredita, pelo menos aqui hoje, acredita ali no discurso, né? Conversei um pouco com ele foi muito firme, parabéns, tem muita personalidade, tem ponto de vista, né? Defenda sempre seu ponto de vista, né? Parte oral foi bem, olhou um pouco a mesa, né? Não gesticulou muito, mas a ênfase muito boa fez com que acompanhássemos muito bem o discurso. A Gabriela discordou com bastante competência a ele. Até acho que você foi bondosa, assim, né? Com ele. Quer dizer, não com ele, com a argumentação dele, né? Porque olha o que ele tentou desconstruir, né? Mentira, ele só colocou um lado muito opinativo. Parabéns. Excelente na parte oral. Tem nada a dizer. Parabéns. Na sequência, parece de propósito que as teorias da monogamia já caíram por terra aqui, João, no texto da Maria Clara, porque a Maria Clara já veio com uma história de amor, né? E se não houver amor, não haverá família, né? Nós não podemos destruir isso. E ela contou uma linda história, um texto confessional. Ela escreveu, qual é o teu tema? Alzheimer. Aí todo mundo ouve muito falar, mas a exploração do tema, eu quero dizer para os outros que vão fazer os discursos. Ela falou de uma doença que estaria até, praticamente, eu não deveria, parece um modismo, né? Falar em Alzheimer. Mas com que originalidade que ela trouxe esse texto. Ela não falou muitos detalhes sobre a doença, que daí era a função da Amanda, que é a crítica, que fez muito bem, e iniciou contando uma história confessional e fez uma linda homenagem aos seus avós. E nos contou uma história de amor que durou a vida inteira. E que se chamou, eu disse, uma história de amor. O título dela, ajuda, rápido ali, presidentes, ou dela, era outra, uma história de amor que não sai da memória. Oi? Amor que ultrapassa a barreira da memória. Parabéns. Seus pais estão aqui, ou alguém da família? Parabéns pelos valores, né, incutidos na sua vida, além da excelência do texto. Que linda homenagem a esses avós. Parabéns, Maria. Gostaria até de pedir desculpas à plateia e à Maria Clara pelas constantes falhas, que a nossa tecnologia é de ponta, de dedos. Mas nós vamos melhorar, as cadeiras já estão aqui. De modo algum atrapalhou. Você não perdeu, né? O equilíbrio continuou e nós conseguimos entender. Então não esqueça esse detalhe, porque não tirou o brilhantismo da sua apresentação. Do texto eu já falei e, como eu disse, não houve nada a falar sobre a parte de dicção perfeita, ótima oradora também, excelente na tribuna. Amanda colocou como crítica, né, parabenizou a escolha do tema dela, aprofundou as informações, papel do crítico. Ela não ia aprofundar, porque o texto dela era uma confissão de amor, né, sobre essa doença. E você fez o que o crítico tinha que fazer. A citação da Adélia Prado no final, muito bonita. E ótima, excelente presença na tribuna. Não precisa dizer mais nada. E que embate tivemos para encerrar a tarde? Que embate entre esses dois grandes oradores aqui hoje, que encerraram de forma magistral a sessão de vocês hoje, né? Laura e Thomas. Foi tão clara a dissertação dela e a argumentação do crítico que eu não preciso falar muita coisa, senão eu vou estragar. Laura. Presença na tribuna
fantástica. A argumentação da dissertação dessa acadêmica, desde o início, o embasamento dos parágrafos, o encadeamento, o repertório sociocultural, toda a fundamentação muito bem feita, sem deixar nenhum flanco aberto para o crítico. Isso é uma dissertação. Linguagem muito culta, citação até em latim, citação de um iluminista francês, depois de um outro socialista. Simplesmente maravilhosa a sua dissertação. Escrevi argumentação irrefutável, ponto de vista contundente, excelente dissertação. Parte oral, maravilhosa. Esperamos todos nós que você nos represente politicamente aí no futuro. Por favor, né? Em plenas condições. E você que pegou um excelente texto para criticar, né? Sorte, Thomas, que crítica maravilhosa. Em toda a fundamentação. Muita vontade na tribuna, né? Totalmente, e sabendo o que escreveu. Então, vocês de fato nos orgulharam muito hoje, principalmente a mim. Por isso eu vou cobrar a entrada, na saída eu vou cobrar a entrada do texto de vocês, da sessão toda. Parabéns! Antes de entregar a palavra ao presidente, eu gostaria de dizer que é uma emoção muito grande trabalhar com esses jovens, e que às vezes eu tenho pesadelos antes da estreia deles, e a minha energia vai toda para eles. Eu penso em cada um, nos 12, cada vez que um sobe, eu estou ali na torcida para que eles se saiam bem. E foi o que aconteceu hoje. Muito obrigada pelo desempenho de todos vocês, da diretoria e da postura maravilhosa dessa plateia dentro do protocolo da academia. Muito obrigada a todos. Devolvo a palavra. Agradeço a diretora pela sua... Horrores. Não liga. Vai sem o microfone. Sua voz é boa. Agradeço a diretora pelas sábias palavras. A palavra está aberta a qualquer presente que queira manifestar-se nesse momento. Prosseguindo com a sessão. Solicito à bibliotecária, Manuela, que faça a leitura dos oradores e críticos da próxima sessão, que ocorrerá aos 26 dias do mês de março. Os oradores da segunda sessão são Martin Stelski, Vitor Matheus Guia, Isabela Karamurovitsky, Isadora Santos Machado, Bianca Ferretti Bertotti e Isabela Seques. E seus respectivos críticos são Enzo Guedes, Maria Vitória de Freitas Neto, Isabela Vaz, Helena Sainz Barbosa, Vitor Henrique Bartel e Luiz Felipe. Foi de enorme regalo presidir esta sessão junto a esta diretoria. Agradeço a presença de todos os pais, acadêmicos, ex-acadêmicos, alunos e amigos desta casa de oratória. Abre aspas. O nosso maior medo não é sermos inadequados. O nosso maior medo é sermos infinitamente poderosos. É a nossa própria luz, não a nossa escuridão, que nos amedronta. Sermos pequenos não engrandece o mundo. Não há nada de transcendente em sermos pequenos, pois assim os outros não se sentirão inseguros ao nosso lado. Todos estamos destinados a brigar, como as crianças. Não apenas alguns de nós, mas todos. E enquanto irradiamos a nossa admirável luz interior, inconscientemente estamos a permitir aos outros fazer o mesmo. E, quando nos libertarmos dos nossos próprios medos, a nossa presença automaticamente libertará os medos dos outros. Fecha aspas. Com essas estimulantes palavras do personagem Timo Cruz, do filme Ponte Carter, Treinando para a Vida, declaro encerrada a primeira sessão ordinária da Academia de Monte Alverne, do primeiro semestre de 2020. Muito obrigado a todos e uma excelente tarde.